Perfeito, gente. Então, vou começando. Opa, tem uma perguntinha. Hum, Aluno de transferência. Eu conheço, sim, americanos que transferiram para cá e que conseguiram alguma quantidade de bolsa. Eu não sei falar para você o quanto da porcentagem isso foi. Agora, eu não sei se nós temos algum brasileiro que transferiu para cá. Os que eu conheço, que eu sou mais próxima, não transferiram, eles entraram aqui desde o primeiro ano deles. Mas eu posso sim perguntar e mandar depois para daqui para fora, entrar em contato, para poder te falar um pouquinho melhor sobre isso, porque é realmente uma questão que eu não sei. Imagino que tenham tido sim alunos de transferência para cá, eu só não sei como é que foi essa questão da bolsa especificamente. Tá bom? Então, pessoal, vamos começar. Meu nome é Isabela Schmidt, eu tenho 19 anos, eu sou de uma cidadezinha no interior de São Paulo chamada Varé, e eu estou aqui, então, cumprindo meu primeiro ano na Vanderbilt University, cursando Desenvolvimento Humano e Organizacional, que é um curso que só existe aqui, a gente já fala mais sobre isso, com minors ou especializações em Administração e Ciência de Dados. Segundinho. Opa, pulei a primeira parte. Então, aqui uma foto do nosso campus. Nosso campus, gente, ele fica bem no meio da cidade, que é Nashville, no Tennessee, então é super legal. Vocês podem ver que já tem alguns prédios aqui fora, alguns deles são um centro médico, então a faculdade tem o maior hospital universitário dos Estados Unidos. Então, se alguém tem algum interesse em medicina, recomendo bastante. E esse aqui é o nosso mascote, o Mr. C, ou Commodore. Então, todo mundo aqui de Vanderbilt é chamado de Commodore, que é o Comodoro, né? É uma posição do exército, que é a mesma posição que o Cornelius Vanderbilt, que foi o nosso fundador, ocupou. Então, a gente acabou pegando o nome como um apelido. Então, informações gerais sobre Vanderbilt. Ela é a 13ª melhor universidade dos Estados Unidos, de acordo com o US Ranking News. Ela é em Nashville, no Tennessee, que, se vocês não conhecem a cidade, é uma cidade no sul dos Estados Unidos, que tende sim a ser uma região mais conservadora, mas Nashville é a cidade que mais vem crescendo, ou uma das cidades que mais vem crescendo nos Estados Unidos. Acho que a gente só está atrás de Austin, no Texas. Então, é uma cidade, apesar de ser parte de um estado um pouco mais conservador, é uma cidade muito moderna, com uma quantidade de jovens muito grande, muitas oportunidades profissionais, e uma cidade que vem se desenvolvendo de várias formas ultimamente, é bem interessante. Vanderbilt é o que a gente chama, dentre as diferentes classificações de universidades americanas, então é um Liberal Arts College, que é uma faculdade menorzinha, mais focada em ciências interdisciplinares. Vanderbilt a gente chama de uma grande universidade de pesquisa. Então, a gente tem cerca de 13 mil alunos, só considerando pessoas de undergrad, né? Então, pessoas que estão fazendo seu primeiro diploma, se eu não me engano, ou são 7 mil, não, perdão, 13 mil no total, 7 mil são alunos que estão fazendo seu primeiro diploma, e os outros 6 mil são pessoas que estão fazendo uma pós-graduação, um PhD, uma especialização. Nossa taxa de aceitação, na minha época, ano passado, foi de 9%. Acho que para esse ano, não acho que flutuou muito, estava por aí, se eu não me engano também, mas foi de 9%. E nós somos muito conhecidos pela nossa cultura colaborativa. Então, há quem diga que dentre as universidades top 15, top 20, top 30 americano, que são essas faculdades, querendo ou não, um pouco mais competitivas, a faculdade ainda foi capaz de cultivar essa cultura colaborativa, que é realmente uma realidade muito, muito grande. E Vanderbilt é conhecida, então, como a Harvard do Sul, porque na época ela foi fundada pelo Cornelius Vanderbilt, que era, se não me engano, o homem mais rico dos Estados Unidos na época. Ele trabalhava com ferrovias e com essa parte de transporte. A gente não tinha nenhuma universidade aqui na região sul, então ele visitou Harvard, ele achou super legal o conceito e resolveu criar uma faculdade parecida. Então, pessoas que foram para Harvard, que foram para Vanderbilt, conseguem ver o paralelo até na arquitetura, no caminho. A única diferença é que Vanderbilt é um pouco maior, mas, no geral, são faculdades bem semelhantes nesse quesito. Se eu não responder as perguntas agora, eu vou voltar para elas depois, tá? Então, um pouquinho sobre mim, pessoal. Como eu falei, eu sou de Avaré, no interior de São Paulo. Me perguntaram que escola eu estudei. Eu estudei numa escola chamada Centro Educacional Portinari, na minha cidade, então em Avaré. Não é uma escola muito reconhecida, era uma escola sem nenhuma tradição quase de pessoas aplicando para estudar no exterior, então eu fui uma das primeiras, e a primeira, com certeza, a ir para uma faculdade um pouco mais competitiva no cenário americano. Então, eu posso até depois dar algumas dicas para vocês, né, de como foi enfrentar esse processo de aplicação, sendo a primeira não só na minha escola, mas na minha região a estar fazendo esse processo pela primeira vez, e também entendendo que
tinham muitas limitações na falta de suporte por parte da administração, não porque eles não queriam me ajudar, mas porque eles realmente não tinham conhecimento sobre o processo, que eu também tive que ir contornando. Então, é complicado, mas é possível e eu sou exemplo vivo disso. Então, minhas extracurriculares, não entrando em nada muito específico, mas eu trabalhava bastante com gestão de ONGs. Então, as minhas ONGs eram Garotas pelo Mundo e o Gotinhas do Bem, que tinham, respectivamente, alcance nacional e internacional. E meu foco sempre foi muito desenvolvimento jovem, tanto a questão profissional, questão de impacto social, questão de desenvolvimento cidadão mesmo, mas também questões relacionadas à saúde mental. Eu estou aqui na faculdade com um pacote de Financial Aid, então eu sou a primeira brasileira a receber a Ingram Scholarship. O Ingram, ele é um programa de bolsa de mérito, dentre os 3 grandes programas de bolsa de mérito que a gente tem em Vanderbilt, que são a Cornelius Vanderbilt ou CV Scholarship, a Ingram Scholarship e a Chancellor Scholarship. E o Ingram, eu vou falar mais sobre ele para vocês ali na frente, mas é um programa muito, muito interessante, focado no desenvolvimento de futuros líderes na área de business, de administração, e como que a gente pode fazer, então, que os futuros empresários tenham um foco maior em impacto comunitário. Eu tirei um gap year, então eu apliquei pela primeira vez em 2020, fui aceita em Rhodes College, que é uma faculdade a mais ou menos 3 horas daqui, e fiquei na lista de espera de algumas outras faculdades que eu sentia que eram um pouco mais relacionadas com o meu perfil, então eu tentei aplicar novamente. E da segunda vez, então, que eu apliquei, eu fui aceita em Vanderbilt, Dartmouth, a University of Florida e também em Fordham. Como eu falei para vocês, o meu major é esse desenvolvimento humano e organizacional, que é como se fosse uma mistura de administração com psicologia, como sendo alguém que trabalhava na gestão de ONGs, na gestão de empresas de impacto social, e que tinha também esse foco muito grande no desenvolvimento jovem. Eu queria encontrar uma educação em que eu pudesse tentar juntar esses 2 pontos, e Vanderbilt é a única universidade nos Estados Unidos que oferece esse major do HOD, como a gente chama, em que você pode, então, fazer um caminho de como se informar em questões relacionadas à psicologia e desenvolvimento humano para conseguir liderar empresas de alto impacto. E eu sou apaixonada, eu vou falar mais sobre para vocês. E eu vou voltar também na questão da Ingram daqui a pouquinho. E eu tenho, então, minors, ou o que a gente chamaria, né, de especializações, em administração e em ciência de dados. Aqui está o símbolo, a Rudolf Lanz foi uma outra escola que eu estudei quando eu era um pouco mais nova, durante o meu ensino fundamental, que foi uma escola de educação Waldorf. Então, para quem tinha perguntado das minhas escolas, eu estudei nessa daqui e no Centro Educacional Portinari. Perfeito. Então, gente, falando aqui um pouquinho da questão acadêmica de Vanderbilt. Vanderbilt tem 3 principais escolas para pessoas que estão fazendo o seu undergrad, né, então o seu primeiro diploma, que são o College of Arts and Sciences, que é basicamente onde você vai ter a opressora maioria dos cursos, então você vai ter economia, vai ter cursos relacionados à literatura, cursos relacionados a tudo, basicamente, que não for engenharia, ou não for o que está no Peabody College of Education, que são realmente majors relacionados não só à educação em si. Então, se você quer trabalhar com educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, realmente ser professor, eles têm especializações para isso. Mas, no meu caso, eles também são a casa do HOD Major, que é, então, esse major que ele é bem amplo, ele é bem multidisciplinar, ele oferece várias oportunidades para você se aprofundar na área de desenvolvimento humano, seja ela para uma questão mais administrativa ou para uma parte mais realmente de pesquisa. Então, a gente é muito, muito forte para neurociência, psicologia, economia, educação, e a gente é, hoje em dia, a melhor faculdade de educação dos Estados Unidos. Então, para majors e coisas relacionadas realmente ao desenvolvimento humano. Eu citei ali a Susana Rosel, porque ela é conhecida como uma das maiores neurocientistas do Brasil, e ela é professora aqui da faculdade, então ela dá aula de introdução à neurociência. Eu fiz essa aula semestre passado, recomendo muito, eu só não fiz com ela, mas eu fiz com a antiga professora que acabou se aposentando, mas é das professoras mais queridinhas aqui da faculdade, por ser brasileira, achei que fosse muito legal comentar com vocês. E ela é super receptiva também, ela é super legal. Outra coisa interessante de Vanderbilt, a gente tem o Data Science Institute, então a gente foi a primeira faculdade dos Estados Unidos a ter um instituto completamente focado em ciência de dados. Então, qualquer pessoa que queira seguir algo relacionado à ciência de dados, consegue entrar nesse instituto e se especializar através de um minor, né, que é um curso um pouco mais curto,
em diferentes áreas relacionadas à ciência de dados. Então, você consegue fazer ciência de dados para educação, ciência de dados para política, ciência de dados para parte realmente de software engineering, para a parte de ciência da computação, para essa parte mais técnica. Então, é bem interessante os diferentes caminhos que você pode fazer, por isso que eu estou adorando ter essa especialização. Vanderbilt também tem várias oportunidades muito, muito legais de study abroad, o que é você conseguir fazer, seja aí um mês, um semestre, ou talvez até um ano em outro país, com uma faculdade parceira ou com algum programa parceiro. Nós somos a primeira faculdade dos Estados Unidos a levar as pessoas ao Polo Sul ou Norte, um dos polos, gente. Eu tenho uma amiga que pessoalmente foi pro Polo Sul, ela estava conversando com a gente sobre isso há uns meses atrás. Então, com toda certeza, o Polo Sul, eu não sei se a gente foi o primeiro a levar as pessoas pro Polo Norte. Mas um dos dois, com toda certeza. Então, se você é muito interessado nessa parte de mudanças climáticas, com certeza você consegue falar um pouco mais sobre isso com os cursos daqui. E a gente tem um negócio muito legal chamado Main Master. O jeito que as aulas são organizadas em Vanderbilt, elas possibilitam que você tenha um mês inteiro de maio de férias, ao invés de você entrar de férias lá pelo dia 15 ou pelo dia 20 de maio. Então, você vai ter maio, junho, julho inteiros de férias, e daí as aulas começam por volta de 15 de agosto. Então, quando você tem esse mês inteiro de maio, eles têm vários programas especializados que você consegue fazer uma aula durante o semestre e você passa esse mês de maio em outro país aprofundando o que você aprendeu na aula. Um muito conhecido, que eu coloquei aqui embaixo, é uma aula chamada Harry Potter e Literatura Inglesa, e você faz essa aula aprendendo... Basicamente, a aula é você ler todos os livros de Harry Potter, ou pelo menos trechos importantes de todos os livros, e estudar como isso modificou tanto a cultura inglesa quanto a literatura realmente. E daí você passa um mês visitando os lugares em Londres e na Escócia que foram gravados os filmes de Harry Potter. Super famosa aula aqui na faculdade, todo mundo é apaixonado. Também é uma faculdade que tem muita, muita liberdade acadêmica, então existem pessoas aqui, vários casos de pessoas que estão fazendo triple majors, então estão se formando em 3 cursos diferentes. Eu tenho um amigo que está fazendo... Não, mentira, meu amigo ele está fazendo um major, que é HUD, que é o mesmo major que eu, e ele tem 3 minors, por exemplo. Então, ele está fazendo business, ciência de dados e estudos judaicos. Então, isso é uma possibilidade muito grande. Você consegue ter um major, 3 minors, 2 minors, um major, 3 majors, sabe? Você realmente consegue organizar para fazer muitas coisas pelo jeito que o currículo daqui é organizado. E se a nossa faculdade ela tem o que a gente chama de um core curriculum, né? Que é realmente aquele... É uma faculdade que você tem que cumprir algumas aulas base de acordo com qual escola você está para conseguir se formar. Não é um core curriculum tão pesado ou tão exigente quanto de universidades como o Chicago, Columbia, mas ele está presente. Você realmente vai ter que fazer aulas que te tirem um pouco da sua zona de conforto. Mas para quem está em engineering e HOD, assim, para cada escola é completamente diferente. Então, se você já sabe que você quer seguir o caminho de engenharia ou você já quer seguir o caminho de HOD, é muito importante que você escolha isso quando você estiver aplicando para Vanderbilt, mesmo que você troque depois, só para você já ter uma ideia muito clara de quais são os seus requerimentos. Isso faz sentido. Aqui, então, só algumas fotos que eu queria mostrar para vocês. Além das oportunidades em sala de aula, Vanderbilt oferece muitas oportunidades de networking e, assim, experiências fantásticas que eu tive a oportunidade de ter no meu primeiro ano, e nem terminei meu primeiro ano ainda, coisas que eu já consegui fazer. Então, essa minha primeira foto é com a Shiza Shahid, e ela é a mentora da Malala Yousafzai, então, a Malala, e ela foi a pessoa que ajudou a Malala a começar eu tô esquecendo a palavra em português, gente. O ativismo dela pela questão da educação, principalmente a educação das mulheres no Paquistão. E ela foi a fundadora do Malala Fund, que é a organização social da Malala hoje em dia. E ela veio conversar com a gente, como vocês podem ver, completamente acessível. Aqui eu estou do lado do ex-presidente Bill Clinton, porque a gente ele tem uma organização chamada Clinton Foundation, ou a Fundação Clinton, e eles fizeram não lembrar os nomes em português, uma conferência que aconteceu aqui na faculdade, e então a gente teve a oportunidade de conversar com ele, conversar com a Hillary, e aqui embaixo estou eu, então, apresentando o meu projeto que eu faço junto com a Clinton Foundation para a filha dele, que é a Chelsea Clinton. Então, ela está ouvindo ali o nosso pitch, nossa apresentação.
E aqui teve um evento, então, do TED Talk, que foi completamente gratuito para estudantes de Vanderbilt, que foi organizado numa orquestra maravilhosa aqui na cidade. E eu pude ir logo no meu primeiro mês de aula. E até hoje, assim, falo muito das pessoas de alguns conteúdos que eu tive nessa palestra. Para responder um pouquinho a pergunta do Matheus sobre a School of Engineering. Não consigo te dar assim, um comparativo ou entrar muito especificamente na área de engineering, porque eu não sou de engenharia, né? Então eu não conheço tão bem. Eu tenho vários amigos que estão fazendo engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia elétrica. Eu sei que eles gostam muito e eu sei que existem muitas oportunidades de networking muito interessantes. Então, meu amigo que faz engenharia civil estava, inclusive, participando comigo dessa conferência do Clinton. Ele chegou também a conversar com algumas pessoas, então é bem interessante. Agora, a visibilidade do curso. Aqui em Vanderbilt, temos engenharia da computação, se eu não me engano. De novo, não coloco minha mão no fogo. Mas, em relação à questão da engenharia também, a gente tem um foco muito pré-profissional e prático aplicável aqui na faculdade. Então, a gente tem um lugar chamado The Wondry, que é basicamente o lugar dos sonhos, né? Como eles chamam. E é um lugar que você consegue ir, e eles têm tanto aulas de engenharia aplicada, tanto recursos de business, para você conseguir realmente ter uma ideia, produzir sua ideia, lançar essa ideia, conseguir seus investidores iniciais, conseguir os seus clientes iniciais e conseguir tirar isso do chão. Então, eu tenho amigos de engenharia que se envolveram com esse The Wondry, com esse centro, e eles estão hoje trabalhando num projeto chamado Fusion Project, que basicamente eles estão criando um mini reator nuclear. Então, é completamente assim, existem muitas oportunidades práticas e aplicáveis aqui na escola de engenharia. Então, um pouquinho mais do Peabody College of Education, que é essa escola única aqui de Vanderbilt que oferece o Major HOD, que não existe mais nenhuma universidade americana. O HOD, ele é esse curso, como eu falei, focado em desenvolvimento humano e também nessa parte de liderança, mas você pode levar isso para diferentes caminhos. Então, muitas pessoas que ainda não têm certeza do rumo acadêmico que elas querem, ou pessoas que sabem que elas querem trabalhar numa área muito específica, mas não querem ter um major que seja muito limitado a uma área acadêmica. Então, por exemplo, eu quero entrar em política, mas eu não quero fazer só political science. Ou eu quero trabalhar na área de business, mas eu não quero ter que fazer economia. Eles fazem o HOD e eles escolhem os diferentes caminhos que você pode ter dentro do curso. Então, a gente tem o caminho de Public Policy, que seriam políticas públicas, o caminho de desenvolvimento comunitário, o caminho de liderança e efetividade organizacional. Então, se você está realmente entrando para essa área de business, que é o meu caso, esse é o caminho que eu estou fazendo. Você tem desenvolvimento internacional, perdão. Então, se você também quer trabalhar com essa parte mais de relações internacionais, seria um suplente para isso, já que nós não temos o curso aqui na faculdade. E normalmente nos Estados Unidos é difícil você achar international relations, digamos assim, e a área de políticas de saúde, que hoje em dia não poderiam ser mais relevantes. E uma coisa muito interessante é que a forma que esse major, que essa escola foi criada, foi que as pessoas aqui de Vanderbilt entraram em contato com as top 20 ou top 30 melhores empresas dos Estados Unidos. Então, McKinsey, BCG, Deloitte, qualquer outra que vier à cabeça, as maiores empresas dos Estados Unidos, e eles perguntaram o que você gostaria que os seus employees ou as pessoas que chegam aqui para conseguir um emprego, para conseguir um estágio, soubessem. Então, que tipo de background, que tipo de experiência você gostaria que as pessoas que vêm trabalhar para você possam ter? Então, eles falaram muito de competências interdisciplinares, falaram muito dessa questão de desenvolvimento de habilidades socioemocionais, falaram muito de habilidades também técnicas, de conseguir fazer análise de dados, de conseguir fazer a aplicação desses dados. E então, foi criado o HOD Major a partir das recomendações dessas empresas. E tem um foco muito grande para as pessoas, então, que querem trabalhar na área de consultoria, querem trabalhar em business e que tem esse background muito específico. E uma coisa que eu mais gosto de Vanderbilt, que acabou sendo um fator muito, muito grande quando eu decidi vir para cá, é essa questão de como as coisas são aplicáveis. Então, o meu curso é todo aplicável, é todo baseado em casos de estudo, em coisas que existem, é muito baseado também em apresentações, análises em tempo real. E a gente tem uma coisa chamada Capstone, que durante um semestre inteiro eles te ajudam a conseguir um estágio de alto impacto, e você vai trabalhar em cima desse estágio, aplicando os conceitos que você aprendeu durante os seus anos anteriores, estudando HOD, e isso é um requerimento para sua graduação, então eles meio que te forçam mesmo a conseguir ter acesso a esse espaço profissional de forma mais
realista, de forma mais direta. E, pessoal, todas as fotos que eu tô mostrando para vocês são fotos que eu tirei ou que algum amigo meu tirou. Então, sim, o céu é azulzinho assim quase todo dia. Inclusive no frio. Então, falando aqui um pouquinho mais do Ingram Scholars Program. O Ingram Scholars Program foi criado a partir de uma doação da família Ingram, que é, hoje em dia, uma das maiores famílias, e umas famílias mais influentes dos Estados Unidos. E a ideia geral, como eu disse para vocês, é fazer com que futuros líderes de empresas, futuros empresários, também engenheiros, médicos, pessoas que são focadas em empreendedorismo nas suas diferentes formas, tenham uma preocupação comunitária muito clara. Então, o jeito que esse programa é organizado, a gente chama de um Service Learning Program. Então, é um programa que você faz experiência de serviço comunitário e você tem, junto a isso, recursos teóricos, você tem discussões, reflexões e ferramentas que você vai exercitando para que você consiga, então, saber como equilibrar o que você está recebendo academicamente e profissionalmente numa carreira que tenha realmente essa capacidade de mudança social. Então, coisas muito legais do Ingram, que eu sou completamente apaixonada. Primeira coisa, que antes da gente chegar na faculdade, a gente tem um retiro de 3 dias, num lugar, acho que eu tenho uma foto, vou mostrar para vocês daqui a pouco, num lugar lindo, 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 que é como se fosse um hotel cabana na floresta, em cachoeira, é lindo, lindo. E o que é muito legal é que, como alguém vindo do primeiro ano, de outro país, que não tem tanto conhecimento, né, realmente, assim, da cultura americana, não tem nenhum amigo na época, você já chega na faculdade com uma família. Então, no meu primeiro dia de aula, eu já tinha vários amigos de todos os diferentes anos, amigos que estavam no último ano, no primeiro ano, e pessoas que, assim, se acontecesse um problema, eu tinha que ligar. Então, falar, olha, deu alguma coisa aqui, deu um BO, vem me ajudar, tinha que chamar. E é muito, muito legal quando você está, assim, nos seus primeiros dias de aula, né? Então, tem uma tradição que a gente tem aqui, acho que eu coloquei mais para frente, não tenho certeza, mas que chama Commodore Walk, ou a caminhada do Commodore, em que basicamente, depois que a gente tem a nossa, eu esqueci o nome, gente, iniciação, então o primeiro commencement, né, que é quando vai vir o presidente da faculdade, vão vir os professores, eles vão fazer aquele primeiro discurso, bem-vindos, esses são nossos valores, essa é a nossa faculdade, vai ter a banda, vai ter tudo ali, tem uma foto daqui a pouco, ou acho que eu já mostrei, enfim. Depois dessa primeira apresentação, quando você está andando de volta para o Commons, que é a área onde todos os primeiros anistas moram, digamos assim, todos os alunos dos outros anos, que são parte de diferentes clubes, fraternidades, sororidades, enfim, comunidades distintas, se reúnem ao longo do lugar que vocês vão fazer a caminhada e trazem cartazes, lanternas, a banda tá tocando, e todos eles vêm basicamente te recepcionar de braços abertos. Não só uma tradição muito legal e muito divertida, você sente que você está no meio de um desfile de carnaval, mas o mais legal é que, como eu já tinha feito esse retiro do Ingram, eu ia andando e eu reconhecia as pessoas. Eu falava, pô, aquele é meu amigo do segundo ano, aquele é meu amigo do terceiro ano. E é muito legal, assim, você acabou de chegar na faculdade, você não conhece ninguém, você está ali tentando encontrar o seu caminho e saber que você tem essa comunidade tão grande que está olhando por você em tantos lugares diferentes. Então, com o Ingram, a gente faz reuniões toda semana e dessas reuniões a gente discute, sim, assuntos relacionados ao impacto social, a mudanças sociais. A gente também tem que fazer serviço comunitário, então a gente faz cerca de 20 horas de serviço comunitário por mês. E eu, então, no caso, trabalho em organizações que são voltadas à educação aqui na cidade, mas também ao auxílio emergencial médico de comunidades necessitadas pelo mundo inteiro. E é muito legal, eu sou apaixonada pelo serviço que eu faço. A gente tem a experiência Frank Wade, que é uma experiência em que a gente visita diferentes organizações sociais. Então, Nashville é a cidade dos Estados Unidos que mais tem ONGs e organizações sociais nos Estados Unidos. E a gente, então, explora diferentes organizações, de tudo quanto é tipo de foco diferente. Então, organizações que estão trabalhando com jovens sem teto, organizações que estão trabalhando com preservação de terras nativas. E a gente entende qual é o modelo de funcionamento deles, se eles são realmente uma organização sem fins lucrativos, ou se então eles são uma empresa social, como que eles se organizam e como que a gente pode contribuir para o trabalho deles. Outra coisa muito legal é que a gente tem o Sophomore Summer Project. Então, como parte do Ingram, você, no seu segundo ano, eles te dão 7 a 14 mil dólares
para você ir para qualquer lugar do mundo fazer o bem, digamos assim. Então, fazer um projeto que você vai trabalhar durante um ano estruturando aquele projeto junto com alguma organização que esteja gerando impacto social, seja ela sem fins lucrativos ou uma empresa, e você vai passar o seu verão inteiro, então 3 a 4 meses quase, ajudando eles a implementar alguma solução que vai melhorar os processos deles. E é incrível, assim, é muito, muito legal. E aqui, então, só para mostrar para vocês algumas das fotos. Essa foto aqui de baixo sou eu com uma amiga minha, no dia que a gente foi numa organização social que trabalha com uma horta comunitária para eliminar a insegurança alimentar na região. E um dos scholars, como projeto de verão dele, ele criou uma rede de colmeias, isso é essa palavra em português, e essas colmeias, elas começaram, obviamente, a polinizar as frutas e as plantações da região, e elas triplicaram a produtividade daquela horta. Então, aqui ele estava mostrando para a gente como elas funcionam, né? Então, a gente colocou aquela roupa de apicultor, a gente pegou o negócio onde as abelhas estavam, a gente ajudou a retirar o mel, etc. Foi super legal. Aqui foi uma excursão que a gente fez com a família Ingram. Então, a família Ingram não só ajuda a gente financeiramente, mas ajuda várias outras organizações sociais aqui em Nashville, e eles também são os donos do time de futebol de Nashville. Então, aqui é o estádio de futebol, e a gente teve um tour privado, em que a gente pôde não só entrar no gramado, entrar na arquibancada e tudo mais, um dia que estava completamente fechado para a gente conhecer o estádio, mas a gente também teve a visão do estádio que os jogadores têm. Então, a gente entrou nos vestiários, a gente viu salas de exercícios, academias, tudo que eles têm acesso, o lounge que eles ficam relaxando antes dos jogos, e daí a gente fez, então, esse tour pelo gramado. E aqui é uma tradição anual que a família Ingram tem, que eles são apaixonados por polo, que é aquele jogo, né, com os cavalos, que eles têm, gente, eu não sei o nome de nada disso em português, eu mal sabia inglês. Mas, basicamente, eles têm uma partida de polo que atrai pessoas do estado inteiro, até da região, uma vez por ano, e a gente foi convidado nesse primeiro ano, então aqui a gente tem o Orin Ingram recebendo, o time dele ganhou, e eles estão recebendo, então, a taça. Perfeito. Então, entrar um pouquinho em processo seletivo, bolsa de estudo e valores. Então, a Ingram Scholarship, quando eu entrei, que foi ano passado, ela é uma full tuition scholarship. Então, eu não pago nada do preço de estudar na faculdade em si, que era mais ou menos $60 mil, mas eu teria que cobrir a parte de alimentação e a parte de housing, que no caso, né, é a moradia. Então, ele não cobriria isso, também não cobria seguro-saúde. Hoje em dia, a Ingram, esse é o caso de todas as bolsas de mérito, a gente tem 3, né, a Chancellor's, a Cornelius e a Ingram. As 3 são full tuition, só que esse ano houve uma atualização da Ingram, que ela não só vai cobrir a nossa tuition, mas ela também vai cobrir a nossa moradia. Então, a gente só teria que pagar no ano inteiro a alimentação. Essas são as únicas bolsas de mérito que a faculdade oferece. Vanderbilt oferece bolsas de necessidade financeira. Ou seja, se você conseguir uma bolsa de mérito e a bolsa de mérito não cobrir toda a sua necessidade financeira, Vanderbilt se compromete a alcançar você onde a sua necessidade financeira está. Então, se você foi aceito, eles falam que é uma faculdade full need match, né? Então, ela encontra você onde a sua necessidade está. Então, se você passou e você não consegue, ou se você não ganhou uma bolsa de mérito, você passou na faculdade e você só consegue pagar $70 mil ao ano, eles vão te dar uma bolsa que te encontre nesses $70 mil. Aproximadamente, tá, pessoal? Não posso comprovar que isso vai acontecer em todos os casos, mas, no geral, é isso que acontece e na maioria dos casos, né? Se essas bolsas de mérito são muito concorridas. Sendo bem honesta, eu sei que a Ingram tem uma taxa de aceitação de 1% de pessoas que já passaram em Vanderbilt. Então, só 1% dos alunos de Vanderbilt conseguem a Ingram Scholarship, porque você tem que ser aceito em Vanderbilt para daí eles te passarem para o processo de seleção das bolsas. Se isso é muito competitivo ou não, já entra, assim, sim, são números extremamente competitivos, mas é muito uma questão de fit, né? Se você se encaixa, se você é a pessoa certa para aquela scholarship. A gente já teve vários brasileiros que receberam a Cornelius, vários receberam a Chancellor's, então quando eu passei, eu ganhei tanto a Chancellor's Scholarship quanto a Ingram, e daí eu tive que escolher uma das duas. E a Ingram foi a primeira brasileira a ser aceita, mas eu não quero ser a última, então por favor apliquem, e eu espero muito poder ver vocês aqui no futuro, porque é uma faculdade
maravilhosa. E, pessoal, podem ir mandando perguntas que eu vou respondendo. Aqui eu coloquei, então, um pouquinho da vida social na faculdade. E daí eu tava mostrando esses slides pro meu namorado mais cedo hoje. Ele falou assim, você colocando a foto que você tirou com o Jeff Bezos, como se todo dia o Jeff Bezos estivesse andando do lado do corredor. Mas isso é uma coisa que acontece, assim. Então, o Jeff Bezos estava aqui esse final de semana passado, a filha dele passou na faculdade, eles estavam fazendo um tour, conhecendo a faculdade de perto, para ver se ela ia querer vir para cá ou não. Conversei com a filha dele foi a pessoa que tirou nossa foto juntos. Então, essas coisas acontecem. Quando você está numa faculdade americana, você encontra umas pessoas que você acha que você nunca conheceu na sua vida. Então, conheci o Jeff Bezos. Estudam comigo também a filha do Mark Cuban, que é basicamente o CEO da NBA, que é a Liga de Basquete Americana. Estuda aqui também a Apple Martin, que é a filha do Chris Martin, que é o vocalista do Coldplay. Com a Gwyneth Paltrow, que para quem gosta dos filmes dos Vingadores, ela é a Pepper Potts, que é a esposa do Homem de Ferro. Então é bem legal. Assim, é um aspecto bem divertido da faculdade. Sobre vida social. Então, Vanderbilt tem 23% de Greek Life, que a gente chama de sororidades e fraternidades. E essas faculdades, elas não... e essas sororidades e fraternidades, a vida social do campus não gira em torno delas, porque como o Vanderbilt está bem no centro da cidade, é uma cidade muito movimentada, com muitas oportunidades, com muitas coisas legais acontecendo, você não precisa estar envolvido com uma fraternidade para você conseguir se divertir, ou para ir para uma festa, ou para fazer amigos, de forma alguma. Mas se você quiser, elas estão aqui, elas são super bem organizadas. Eu sou a melhor amiga do presidente do Conselho Panhelênico, então é tipo, muito, muito legal o que eles estruturam. Eles têm vários eventos muito bacanas de diversidade, de impacto social, então é bem legal mesmo. Temos vários grupos culturais, então aqui eu coloquei a Brasa at Vanderbilt, então a Brasa é a organização dos estudantes brasileiros. E, sendo bem honesta, assim, Vanderbilt não tem muitos estudantes brasileiros, mas tem uma comunidade considerável. Então, acho que hoje em dia, não sei o número certo, mas devem ter mais ou menos uns 5 a 7 brasileiros por ano, tirando os que estão estudando fora. Então, a gente tem uma comunidade de uns 20, 30 brasileiros que estão fazendo seu primeiro diploma. Então, a gente também tem professores que são brasileiros, a gente tem pessoas fazendo pós-graduação, fazendo um PhD. Então, tem uma comunidade brasileira presente na faculdade. E como eu falei, então, tem oportunidade de networking e pessoas incríveis que você conhece através do campus. A gente também tem um negócio muito, muito legal que chama Taste of Nashville. Então, a faculdade dá pra gente um X do seu meal plan, da sua alimentação. Esse dinheiro ele vai para sua conta do banco ou para sua conta da faculdade. E você pode usar isso para comer em restaurantes da cidade sem ter que tirar dinheiro do seu bolso. Então, você já tem um dinheiro reservado que você pode visitar vários restaurantes, porque o sul dos Estados Unidos é conhecido pela sua culinária, que, aliás, é muito boa. Então, você consegue ir em restaurantes, todos eles são a 5, 10, 15 minutos de caminhada. Nesses restaurantes, então, você consegue experimentar a culinária cultural nativa daqui, sem ter que tirar dinheiro do seu próprio bolso, que é muito legal. Somos estudantes universitários, adoramos coisas de graça. Como eu falei antes, a faculdade é muito, muito colaborativa e nós somos conhecidos pelos rankings por termos os alunos mais felizes dos Estados Unidos. Então, é considerada a faculdade mais feliz. E realmente é muito legal, gente. Então, só para mostrar para vocês essa foto aqui de cima da luta, foi quando a gente estava tendo a nossa campanha presidencial para escolherem quem seria o presidente do corpo estudantil de Vanderbilt, e deu um empate entre dois candidatos. E claro que essa não foi a decisão formal, mas eles falaram informalmente, então a gente vai se encontrar no pátio. Eles colocaram essas luvas de bexiga, e eles falaram que eles iam resolver, então, numa partida de luta para ver quem tinha mais direito de ser o próximo presidente. Claro que não foi, mas a faculdade tem vários desses momentos divertidos. Essa foto sou eu com um urso que eu ganhei num campeonato de trivia, então a gente tem um pub aqui. Nesse pub a gente tem um campeonato de trivia todos os anos, e aí a gente acabou ganhando, e eu ganhei esse urso como prêmio. E aqui, então, a nossa quadra de basquete, num jogo que nós infelizmente perdemos. Sendo bem honesta com vocês, gente, Vanderbilt tem cultura de esportes e tem esportes e infraestrutura pra caramba, muito bom. Somos bons? Não, a gente perde bastante. A gente costuma ganhar os jogos de beisebol e bowling.
Eu vou lembrar o nome em português. Boliche. Nós somos muito bons em beisebol e boliche, mas de resto a gente perde 90% das vezes. Mas a gente joga. Então, se você quer ver jogo, vai ter jogo para ver. E se meu processo de aplicação durou muito tempo, eu descobri que eu podia aplicar para o exterior de novo. Eu sou do interior, eu não sabia nem que essa coisa de debate, de Olimpíadas Científicas, as pessoas realmente faziam na vida real. Para mim, isso era coisa de filme americano. Então, no começo, finalzinho do meu segundo colegial, começo do terceiro, eu descobri essa possibilidade de estudar fora, então entrei em contato com a daqui para fora, comecei o meu processo. Então, eu apliquei e consegui passar numa faculdade super legal, com uma bolsa muito boa, que eu poderia ter ido já no meu primeiro ano de aplicação, mas eu resolvi, então, aplicar mais uma vez, então o processo levou cerca de 2 anos, porque eu queria tentar outras faculdades, então acabei aqui em Vanderbilt. Pessoal, fiquem à vontade para ir mandando perguntas, tá? Eu vou tentar passar meio rapidinho pelos próximos pontos, só para passar algumas questões culturais para vocês, para no final a gente poder abrir para perguntas também, mas se tiver alguma pergunta agora, vai me perguntando, que se for pertinente ao assunto, eu vou responder. Então, o Commons. Isso eu acho que é uma coisa muito, muito legal de Vanderbilt, foi muito bem pensado, funcionou muito bem, que é, aqui em Vanderbilt, todo mundo do primeiro ano mora na mesma região. Então, a gente tem realmente assim, é uma região, não tem muito o que falar, é um complexo de prédios, e você tem uma ponte, e essa ponte leva você para o campus principal. Então, a gente está um pouco afastado do campus principal, que é onde você vai ter as suas aulas, você vai interagir mais com as pessoas. Só que isso é legal, porque só os estudantes do primeiro ano moram juntos, e todos eles são sorteados em casas. Essas casas são que nem as casas de Harry Potter, então a gente tem 10 casas, você é sorteado para uma dessas casas, e toda semana você tem eventos junto com a sua casa. Então, a minha casa chama Stan Ball e a gente tem o Stan Suites. Então, toda semana eles vão fazer alguns doces, algumas coisas pra gente. A gente vai lá embaixo, interage. A cada evento que você vai, você ganha pontos. E esses pontos você não só troca por camisetas da faculdade, por garrafinha d'água, merch, né? Tipo, essas coisinhas de propaganda, digamos assim, mas você também consegue juntar pontos através de competições. Então, teve jogo de vôlei, jogo de trivia, jogo de, sei lá, tem um monte de coisa. E quando a sua casa participa, então os seus representantes vão lá e participam, as casas que ganham vão ganhando pontos, e no final do ano eles têm Então, essa é a Copa das Casas, né? E no final do ano tem a Taça das Casas, que ganha a casa que tiver conseguido acumular mais pontos. Perfeito. Algum fator de destaque que me fez vir para Vanderbilt ao invés das outras universidades que você foi aceita? No final do dia, assim, quando eu tinha visto todas as minhas faculdades, eu estava entre Vanderbilt e Dartmouth University. E eu sabia que eu queria, primeiro, uma experiência muito pré-profissional e aplicada. Então, que eu realmente conseguisse pegar as coisas que eu estava aprendendo e aplicar elas enquanto eu estava na faculdade. Não ter que necessariamente me formar para daí falar, tá, o que eu faço com isso que eu aprendi? Eu queria ter uma faculdade em que o meu curso me incentivasse a fazer estágios, a fazer processos de mentoria, através das aulas, conseguir já aplicar o conteúdo que eu estava aprendendo. E como eu disse, a HUB é genial para isso, eu sou completamente apaixonada, e também engenharia, tem o The Wandry. Então, a Vanderbilt é uma faculdade muito focada em aplicação. Eu sabia que eu queria um programa de business que fosse forte, um programa que preparasse para carreiras relacionadas à administração, e eu sou apaixonada por impacto social, então, tanto pelo programa do Ingram, quanto essa questão de Vanderbilt ser uma faculdade que está numa região muito, muito forte no impacto social, foram muito influentes para mim. E outro fator que foi muito importante, quando eu estava decidindo entre Dartmouth e Vanderbilt, não só foi essa vida social, no sentido de Vanderbilt ser uma cidade, estar numa cidade em que você tem acesso, é uma cidade grande, em que você tem acesso às coisas. Então, você quer ir numa biblioteca, você quer ir num restaurante, você quer ir num shopping, você tem isso. Isso é uma coisa que eu queria, sabia que eu queria estar numa cidade grande, até porque eu vim do interior, então eu queria ter esse contraste, e que me deu muita oportunidade, então, de conseguir sair e explorar e conhecer. E é uma cidade, mas está, como eu falei, assim, a gente está no centro, no coração de Nashville. Não se fala de Nashville sem falar de Vanderbilt. E eu acho que essa questão de ter uma cidade tão incrível como a sua ostra, assim, que você pode ir fazer o que você quiser, explorar e conhecer, é muito, muito legal e realmente muda a sua experiência.
Acho que eu já cobri alguns dos pontos que estão aqui, eu só não falei do Rites of Spring, então a gente tem um festival de música super grande que acontece sempre na primavera, vai acontecer esse final de semana, e é também uma das nossas tradições. E aqui, então, só trouxe para vocês uma foto do Stamp Suites de Natal que eu tive, então a gente comendo doces de Natal, fazendo bonequinhos de doce. Aqui é no Halloween, então esse aqui é o nosso refeitório principal, no Commons, e foi quando o nosso mascote veio vestido de fantasma assustar as pessoas. Isso aqui é uma tradição da minha casa. Isso aqui é um dormitório, para quem quer ter um exemplo de dormitório. E aqui foi uma oportunidade que eu tive através de Vanderbilt para visitar Harvard também. Então, aí sou eu com a mão no pezinho do John Harvard, que foi também uma experiência super bacana. Perfeito. Sobre Nashville, então. Tô falando que a cidade é incrível, mas não provo por nada, né? Então vamos aqui os meus argumentos de por que Nashville é uma cidade incrível. Aqui tá uma foto minha com o Ingram Scholar, que é um senior, que é um dos meus melhores amigos. E aqui a gente fazendo voluntariado, então, como eu disse para vocês, tem uma rede de serviço comunitário muito legal. Mas eu sei que vocês querem saber por que a cidade é conhecida como Nash Vegas. Então, Nashville é conhecida como a cidade da música, e porque muitos movimentos de música e muitos artistas ou nasceram aqui ou passaram por aqui, então o Elvis, a Taylor Swift, a Dolly Parton, todo mundo que é muito relevante na cena de country veio para Nashville em algum momento. E a gente tem um lugar chamado Broadway, que é uma avenida principal na cidade, em que você tem os honky-tonks, que são barzinhos bem tradicionais, onde eles tocam música. Então tem bares de rock, bares de country, principalmente country rock, mas você tem diferentes estilos musicais. E, gente, todo dia, você pode ir hoje à noite na Broadway, no frio, você vai ver o lugar lotado, e música, e comidas diferentes, e pessoas dançando. E é muito, muito legal, assim. Eu sinto que aqui nos Estados Unidos é muito difícil você encontrar música ao vivo quando você sai jantar, você encontrar essa questão realmente assim de lugares agitados, né? Parece assim um pouco o carnaval brasileiro. E aqui então tem sempre a Broadway muito ativa, com muita, muita história cultural, muito rica, e é muito legal, assim. Então, todo mundo costuma ir com os amigos, tem alguns lugares que dá para você fazer karaokê, dá para você ir num restaurante super bacana. Meus pais vieram para cá, eles se apaixonaram completamente pela Broadway, então é realmente uma experiência muito legal para toda a família. E eu acho que eu falei todos esses pontos, eu só não falei da questão do recruiting. Então, uma coisa muito interessante é que, se você quiser aplicar para trabalhar em grandes empresas americanas, como Vanderbilt é uma das poucas melhores universidades da região sul dos Estados Unidos, todas essas grandes empresas que têm filiais no sul vão buscar primeiramente estudantes que estão no sul. Então, se você está na East Coast, se você está na West Coast, se você está lá para a região de Nova York, ou está para a região da Califórnia, tem muitas mais faculdades que são bem competitivas, em que os recrutadores vão. Mas como aqui no Sul tem poucas faculdades, então tem Vanderbilt, tem Rice, tem Duke, você tem muitos, muitos recrutadores o tempo inteiro indo atrás das pessoas. Então, as oportunidades profissionais aqui para a área são muito, muito legais. Eu já tive contato com a McKinsey, com o BCG, com o Deloitte, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Então, realmente, assim, eles vêm bater na sua porta para tentar te conhecer um pouco melhor e para que você tenha essas oportunidades profissionais. Então, é bem bacana. Matheus, olha só, a gente está conectado, a gente está aqui na mesma frequência. Então, sim, você tem todas as grandes empresas que têm um expoente no Sul vão ter um escritório aqui em Nashville, com certeza. Clubs. Adoro clube, gente. Passar bem rapidinho por isso para a gente poder abrir para o Q&A. Então, agora eu vou só terminar a apresentação, mas, pessoal, podem ir mandando perguntas. Todas as perguntas que vocês mandarem a partir de agora eu vou responder. E daí, nos intervalinhos, eu vou falando um pouco mais dos meus pontos gerais. Quase nada para vir, gente. É muito legal. Então, aqui eu prometi para vocês que eu vou mostrar uma foto do lugar onde foi o meu retiro do Ingram. Essa foi a cachoeira. Linda, linda, linda. E a gente tem o retiro em agosto, então aqui tá um calorzão, né, que é o verão americano. Muito legal. Vanderbilt tem mais de 400 clubes. Gente, eu falei, os caras estão fazendo um mini reator nuclear. Então, assim, o que você quiser fazer, você chega aqui, você faz. Tem clube para tudo, se não tiver, você cria em 2 semanas. Então, o que não falta é gente engajada, o que não falta é oportunidade.
Aqui eu coloquei foto da AKSI, então eu tô numa fraternidade profissional, não sei se vocês já ouviram falar disso antes, mas a gente é uma fraternidade, só que a gente não tem uma casa no campus, e nosso foco não é estar junto só pelo aspecto social, mas a gente se prepara para carreiras profissionais, né? Então, eu sou parte de um programa chamado Business Development Program, em que a gente se reúne toda semana, a gente conversa com pessoas que estão trabalhando nessas grandes empresas, a gente recebe treinamentos, a gente tem, sim, oportunidades muito legais de festas e eventos comunitários e outras coisas. E eles têm uma tradição que eles chamam de Dia do Terno, em que você tem que passar um dia inteiro, então 24 horas vestido de terno, simplesmente porque é um requerimento para os membros novos. É cara, um trote. Então, eles batem na porta do seu quarto 2, 3 horas da manhã para ver se você tá dormindo com o seu terno, e daí depois, no final do dia, a gente sai todo mundo para uma festa. Então, esse foi o meu suit day. Aí eu gosto dessa foto porque foi eu e minha amiga, então, vestidos de terno, como nós deveríamos. E esse aqui é o líder do nosso grupo, ele é um senior, e ele tava vestido com uma camiseta havaiana, que ele falou assim, eu já passei por isso, eu não sou obrigado, então eu vou ficar de camiseta havaiana mesmo. E tava um calor de 32 graus e a gente andando de terno lá fora. Sim, sim. Meu curso, ele principalmente se você quer trabalhar com a área de consultoria, ele é muito, muito forte para isso. Como eu falei, ele foi estruturado para atender às demandas e os desejos das grandes empresas. E você literalmente aprende não só a se comportar profissionalmente, as estruturas de diferentes empresas, e você pode fazer aulas específicas, por exemplo, tem aulas que são focadas em administração de empresas. Como você pode usar desenvolvimento humano para ser um líder de um time. Então, a aula que eu estou fazendo agora, por exemplo, é relacionada a isso, é saber observar e usar padrões de desenvolvimento humano para conseguir liderar times a objetivos de sucesso em qualquer tipo de área que você está. Então, muitas pessoas que, por exemplo, eu quero fazer engenharia, mas eu não quero só ter o conhecimento técnico de um engenheiro. Eu também quero conseguir ser um bom líder, um bom empresário, eu quero um dia fundar uma startup. Eles fazem HOD e algum outro curso. Como eu disse, aqui é muito, muito fácil fazer essas combinações, e você pode, então, ter esse preparo pré-profissional muito, muito forte, e, ao mesmo tempo, conseguir ter uma área mais técnica no seu currículo. Então, eu tenho uma amiga que ela fez HOD, que é o meu curso, e ela também fez algumas aulas de engenharia, e hoje ela está trabalhando pro... Ai, não sei o nome em português, pessoal, mas é o Departamento de Defesa americano na área de defesa contra ameaças nucleares. Incrível, tipo assim, não tem nem o que falar. E ela é dessa organização que eu fazia parte, que é o Clube de Altruísmo Efetivo, que a gente discute como fazer melhor impacto para o mundo utilizando nossos recursos da forma mais produtiva possível. E aqui, então, foi quando eu visitei a UC Berkeley, uma faculdade lá na Califórnia, de novo, tudo pago pelo clube que eu fazia parte da universidade para conseguir atender uma conferência. Então, isso é uma coisa muito, muito legal aqui, pessoal. O Vanderbilt não só te facilita as conexões e te ajuda a passar nas oportunidades, mas ela te financia para conseguir ir atrás dessas oportunidades. Então, é bem inclusiva nesse sentido. Sim, com certeza, Matheus. Tipo, você consegue fazer essas combinações, tanto fazer, sei lá, um major em HOD ou double major HOD com engenharia da computação. Eu tinha um amigo que ele estava fazendo exatamente isso. Ele estava fazendo HOD e economia com um minor em computer science. Então, ele estava fazendo isso. Mas você pode fazer, por exemplo, HOD com o track ou com a especialização de desenvolvimento internacional, e você pode fazer um double major com engenharia. Programação de jogos, sites e apps. Galera, eu sou a pessoa menos exata que vocês podiam ter trazido. Não sei. Imagina que não seja uma informação tão difícil de encontrar. Eu sei que existem, sim, tipo, cursos de programação muito, muito legais. Eu sei que tem aulas relacionadas à programação de jogos. Então, por exemplo, você pode fazer um curso de ciência da computação, ou um curso de computer engineering, né? Então, engenharia da computação, e você especializa isso mais para a área de jogos. Falar para você que, nossa, tem um departamento muito forte disso, ou alguma coisa do tipo, não sei. Não é que não tem, é que eu realmente nunca fui atrás. Mas eu sei que a gente tem um departamento muito legal de inteligência artificial e de visualização 3D. Então, de novo, você vai juntando um com o outro, dá para chegar lá. Então, assim, recursos tem, agora, especificamente relacionado
a questão dos programadores. Agora, esse moço aqui com a camiseta havaiana, gente, que eu falei que é o meu líder na minha fraternidade de business, ele trabalhou nas maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos e ele aprendeu a programar em Vanderbilt. Ele fez um semestre, ele fez um ano aprendendo a programar, ele fez um summer estudando por conta própria e ele conseguiu um emprego, eu não vou lembrar onde que era, mas eu acho que foi na Apple ou foi na Meta, não tenho certeza, mas também deixa eu voltar aqui. Esse meu amigo também está na mesma business fraternity, aliás, ele que está gravando a briga aqui no canto, mas ele trabalha na Apple hoje, trabalha também na Microsoft por um summer, e ele começou a aprender a programar aqui na faculdade. Então, com certeza, assim, tipo, você vai ter o conhecimento técnico necessário para conseguir o emprego nas grandes empresas que você quiser. Beleza, então aqui, pessoal, só coloquei uma foto final, fotos da faculdade, fotos da cidade, e aqui eu coloquei o esquilo. Fun fact, Vanderbilt tem cerca de 3 esquilos por aluno. Então, nós temos 13 mil alunos, quer dizer que a gente tem 39 mil esquilos no campus. E você realmente, eu vejo no mínimo uns 20 esquilos por dia, no mínimo. Não atrapalham, não fazem nada, estão só lá andando, mas é um fato curioso. E aqui, Anchor Down, então, que é a nossa expressão, né, que a gente faz Vanderbilt, Anchor Down, é a tradição, é o lema aqui da faculdade. Party Scene de Vanderbilt, boa, é muito boa, realmente, assim, muito, muito boa. Não só, como eu falei, tem bastante Greek Life, então se você quiser entrar numa dessas fraternidades, ou você quiser só ir nas festas, é super tranquilo. Eu não sou parte de nenhuma fraternidade ou sororidade social, mas eu chego na festa, vou, gente, vai ter festa tal dia, aparece. Eu apareço, vou, me divirto, vou embora, tranquilo, super, super legal. Tem também a Broadway, né? Então, tipo, todos esses honky-tonks, você tem o bar embaixo, né? Você tem restaurante embaixo, e em cima eles têm as baladas. Então, claro que isso é para maior de 21 anos, tá, pessoal? Mas existem vários lugares, tem alguns bares que são para menores, para maiores de 18 anos, por exemplo, que são de karaokê também. Então, assim, não tem um dia em Nashville que não vai ter uma festa se você quiser ter uma festa. Então, oportunidade não falta. Extracurriculares que fizeram um diferencial. Eu acredito, como eu falei, eu trabalhei naquela parte, eu trabalhei como gestora de ONGs sociais, e eu acho que para o caminho que eu fui, muito focada ao business, também querendo fazer um curso que fosse essa interseção de psicologia com economia, ou com administração, tendo trabalhado com jovens no desenvolvimento humano, na parte de desenvolvimento humano de jovens, e também ter demonstrado essa capacidade administrativa, fez muito sentido, não só para o meu programa aqui na faculdade, do HOD, então eles viram que eu tinha um casamento muito legal com o que eles estavam oferecendo, da psicologia com a administração, mas também pela própria Ingram Scholarship, né? Então, já ter uma trajetória de impacto, já ter criado alguma coisa nessa área, para eles foi um comprovante de que no futuro eu tenho mais chances de conseguir criar algo relacionado a isso. Então, eu digo que, assim, para o meu curso foram coisas que fizeram um diferencial. Agora, eu não sei exatamente o que chamou a atenção deles, né? Pode ser que tenha sido isso, pode ser que tenha sido outra coisa, mas eu imagino que essas tenham, sim, feito alguma diferença. Pessoal, temos aqui mais 5 minutinhos. Se vocês tiverem alguma pergunta, agora ou nunca. Mentira, pessoal. Eu tenho... meus contatos estão aqui. Pode mandar mensagem, pode mandar e-mail, pode mandar ali um WhatsApp falando: oi, Isa, tudo bem? Te vendo daqui para fora, queria te perguntar isso, isso, isso. Eu respondo. Eu demoro para responder? Às vezes. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a mensagem que você me mandar, aí eu vou estar andando para minha aula, que é uma caminhada de 15 a 20 minutinhos. Eu vou ver, eu vou mandar um áudio completamente ofegante para você, respondendo tudo que você me perguntou. Então, eu vou falar tudo, inclusive mais um pouco. Mas eu vou falar tudo que vocês precisam saber, mas vai ficar... demora às vezes um pouquinho, tá? Então, se eu esquecer de responder, me cobra que eu respondo eventualmente. Anuais, acho que é por volta de 1.200 alunos por ano. Tipo assim, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, né? Porque a gente tem 6 mil, mais ou menos, joga por aí. Extra mais relacionada à psicologia. Então, eu fui gestora de uma organização social que era o Gotinhas do Bem, que justamente buscava levar habilidades socioemocionais para crianças de comunidades carentes. E eu ajudava muito na parte do currículo
e de como a gente fazia parcerias não só com psicólogos para oferecer esse suporte de psicologia, mas também na parte do que era entregado para as crianças realmente, como a gente conseguia criar as avaliações de se aquilo estava realmente gerando o impacto que a gente buscava gerar. Mas não é necessário para a HLD que você tenha. Vocês não precisam vir para cá já tendo feito muito em relação ao que você quer fazer, porque eles querem justamente ver que você demonstrou interesse naquilo e te colocar no caminho certo e te dar os recursos que você precisa. Então, eu não tinha tanto background de psicologia, mas eu sabia que eu queria explorar mais sobre, justamente pelas opções, pelas posições que eu ocupei na organização que eu trabalhava, e daí, então, a HLD viu que eu tinha o potencial de desenvolver mais o meu interesse em psicologia. Pessoal, mais alguma coisinha? Imagina, gente, foi um prazer. Então, acho que a gente já pode ir encerrando. Se tiver alguma perguntinha de último minuto, eu respondo aqui. De novo, podem entrar em contato comigo, tá? Eu vou responder vocês assim que eu puder. Foi um prazer. Eu estava conversando aqui com a Nick, né? Como foi a minha experiência. Eu via muitas dessas palestras, dessas talks, quando eu estava aplicando. Então, acho muito importante poder voltar aqui e estar compartilhando um pouco da minha trajetória com vocês. E espero muito que vocês estejam na minha posição logo, logo, falando das faculdades que vocês escolheram e que vocês possam ser tão apaixonados pelos lugares que vocês vão acabar, como eu sou por Vanderbilt. Apliquem, tá? Se vocês tiverem um remoto interesse na faculdade, apliquem, porque eu garanto que vocês não vão se arrepender. Tá bom, pessoal? Um beijo e uma ótima noite. Tchau, tchau.